Imagine a cena. Não um campo de batalha ou um deserto, mas o ventre de uma mulher grávida. Rebeca, a esposa de Isaque, sente um conflito tão intenso em seu ventre que clama ao Senhor. A resposta de Deus não é de paz, mas uma profecia. 2 nações estão no teu ventre, e 2 povos se separarão de tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. A rivalidade, o engano e a luta de uma nação inteira começam antes mesmo do nascimento. No parto, o primogênito, Esaú, nasce com um corpo robusto e coberto de pelos, um homem do campo. Logo em seguida, nasce o segundo, segurando o calcanhar de seu irmão. O nome dele é Jacó, que significa o que segura pelo calcanhar ou usurpador. Os nomes e as naturezas dos irmãos já anunciam o drama que se seguiria. A primeira manifestação do engano de Jacó acontece por causa de um prato de lentilhas. Esaú, voltando da caça, faminto e exausto, encontra Jacó cozinhando. Ele pede o prato com a famosa frase: "Deixa-me comer dessa coisa vermelha." Jacó, em um ato de astúcia, aproveita a fraqueza de seu irmão e faz uma proposta inescrupulosa: "Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura." A venda do direito de primogenitura, embora um ato de desleixo de Esaú, revela a natureza de Jacó, um homem que valorizava a herança, mas estava disposto a usar a manipulação para obtê-la. A segunda e mais grave traição acontece anos mais tarde, quando Isaque, já idoso e cego, decide abençoar o seu filho mais velho, Esaú. Rebeca, ao ouvir o plano do marido, arma um plano para que Jacó, o seu favorito, receba a bênção no lugar de Esaú. A mãe, a arquiteta do engano, se torna a cúmplice do filho. Jacó, com a ajuda de Rebeca, se disfarça com as vestes e os pelos de cabrito para enganar o seu pai. Ele mente se passando por Esaú e recebe a bênção. A bênção, que era a herança espiritual e a promessa da liderança, é transferida para ele de forma fraudulenta. Esaú chega logo depois, ansioso por sua bênção, e descobre a traição. A sua dor e o seu lamento são palpáveis. Ele clama a seu pai, pedindo por uma bênção, mas não há mais nada a ser dado. O seu desleixo e a sua falha em valorizar o que tinha o levaram a perder o que era mais importante. Esaú, em sua fúria, jura matar Jacó. E o destino de Jacó, agora um homem rico com a bênção do pai, se torna o de um fugitivo. Ele foge para a casa de seu tio Labão, em Harã, e a sua jornada, que começou com a busca por poder, agora o leva a uma vida de incerteza e medo. Na sua fuga, Jacó está completamente sozinho e vulnerável. O homem que antes se sentia seguro na casa de sua mãe, agora enfrenta o vasto e desconhecido mundo. Ele está fugindo da ira de seu irmão e carregando o peso de sua culpa. A sua jornada, que começa em solidão e medo, é o cenário perfeito para Deus se revelar a ele. Em sua fuga, no meio de um deserto, Jacó deita-se para dormir e tem um sonho. Ele vê uma escada que vai da terra ao céu, com anjos subindo e descendo por ela. E o Senhor aparece e renova a promessa que havia feito a seu avô, Abraão. A terra sobre a qual estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. Deus não o castiga pelo seu engano, mas o alcança com graça. Na casa de Labão, o enganador é enganado. Jacó se apaixona por Raquel, a filha mais nova de Labão, e trabalha por 7 anos para tê-la como esposa. No dia do casamento, Labão o engana e lhe dá Lia, a filha mais velha. Jacó é forçado a trabalhar mais 7 anos para finalmente se casar com Raquel. A sua vida de engano e manipulação se torna a sua própria provação. O engano de Labão é a lei do retorno. Jacó, que havia se aproveitado da cegueira de seu pai, é agora enganado por um homem que também não era fiel à sua palavra. A experiência de ser traído o ensina sobre a dor e o sofrimento que ele havia causado. A sua jornada, que começou com um engano, agora o confronta com as consequências de suas próprias ações. A lei da colheita se torna real em sua própria vida. A sua vida com Labão é um retrato da sua luta. Ele tem muitos filhos com suas esposas e suas servas, e a sua família se torna a base das 12 tribos de Israel. Ele trabalha por anos, e a sua jornada é cheia de desentendimentos e enganos. Mas, com a ajuda de Deus, ele se torna um homem próspero e cheio de riqueza. O seu retorno para casa não é um ato de triunfo, mas um ato de medo. Jacó foge de Labão, mas o seu maior medo é Esaú. Ele envia mensageiros a Esaú e se prepara para o pior.
dividindo o seu acampamento e enviando presentes para aplacar a ira de seu irmão. O usurpador que havia enganado seu irmão agora vive com o medo da vingança. À noite antes do encontro, Jacó tem um encontro sobrenatural. Ele luta com um homem, Deus, até o amanhecer. Ele não vence a luta, mas se recusa a soltar a mão de Deus, dizendo: "Não te deixarei ir, se não me abençoares." A sua luta o transforma. O homem que antes era um enganador, que dependia de suas próprias artimanhas, agora se torna um homem de fé. Ele recebe um novo nome, Israel, que significa o que luta com Deus. O seu novo nome não o livra da dor, a sua coxa é deslocada, mas o liberta de sua antiga identidade. O encontro com Esaú é um momento de pura graça. Esaú, que havia jurado matá-lo, corre em sua direção, o abraça e o beija. A sua vingança se desvaneceu e o amor fraternal prevaleceu. A sua reconciliação é a prova de que a graça de Deus é maior que a dor e o ódio humano. A história de Jacó e Esaú é um espelho para a nossa própria vida. Quantas vezes tentamos usar a nossa própria astúcia para alcançar o que queremos? A história nos mostra que a busca por uma herança ou uma bênção por meio do engano só nos leva ao medo, à solidão e ao sofrimento. No entanto, a história de Jacó também nos mostra a incrível graça de Deus. Ele não desistiu de Jacó, mas o transformou. Ele usou a sua jornada de engano e medo para moldar o seu caráter e dar a ele um novo nome, uma nova identidade, que refletia a sua luta e a sua dependência de Deus. O drama de Jacó e Esaú nos ensina que a nossa identidade não é definida por nossas falhas, mas por nossa luta com Deus. A nossa vida não é uma busca por bênçãos, mas uma jornada de fé que nos leva a um encontro mais profundo com o Criador. A história nos lembra que a graça e o perdão são sempre possíveis e que a reconciliação com os outros começa com a nossa própria reconciliação com Deus. A bênção que Jacó tanto almejava era, na verdade, a presença de Deus em sua vida. A história de Jacó é a história de um herói imperfeito que se tornou um patriarca. A sua vida nos ensina que o plano de Deus não se baseia em nossa perfeição, mas em sua soberania. Deus havia profetizado que o mais velho serviria o mais moço, e mesmo com toda a manipulação humana, o plano divino se cumpriu. A sua jornada nos lembra que, em meio às nossas falhas e aos nossos enganos, a mão de Deus está presente, nos moldando e nos levando a um destino que não podemos alcançar com a nossa própria força. A história de Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, é a história de um povo que luta com Deus. É uma história de perseverança, de luta e de transformação. A sua jornada nos lembra que a vida de fé é uma batalha. Mas é uma batalha que nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus, que nos dá uma nova identidade e que nos abençoa com uma graça que excede a nossa imaginação. A sua vida é um testemunho de que, no final, a vitória não está em nossa astúcia, mas na misericórdia de Deus. Se você quer mergulhar ainda mais fundo nessas verdades e entender como as histórias de Jacó se aplicam ao seu dia a dia, inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações. Lá, exploramos as Escrituras de forma prática e relevante para a sua vida.